Volta à Espanha 2021. Que décima, meu. Segunda etapa. Hipoglicemia. Acabei de voltar do pedal. Volta à Espanha. 76ª edição. Segunda etapa. 166 quilômetros. Para me redimir da hipoglicemia da 10ª etapa. Onde que eu arranjei isso? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pesquisa, uma enquete. Enquete é feio, né? Puta palavra, enquete. Eu gostaria de fazer uma pesquisa com vocês. Eu que sou o cara que não gosto do C, né? C não sei o quê. Mas, hoje é o dia do C. Se você fosse um ciclista profissional, qual equipe seria a sua equipe dos sonhos? Qual entre as equipes atuais, World Tour, qual que é a equipe que você fala assim, é essa equipe, não importa qual a característica, tá? Se você quiser colocar no comentário por quê, a justificativa e etc, sintam-se à vontade. Mas eu tenho a curiosidade, porque às vezes eu faço as brincadeiras com a Movistar e etc, tem algumas equipes que eu tenho apreciação por diferentes motivos, né? E eu não vou falar muito sobre o que eu imagino e qual seria a equipe, mas eu gostaria muito de saber vocês. Qual é a equipe que vocês fariam parte se vocês fossem um ciclista profissional? E se você é um ciclista profissional, é até mais legal de saber qual que é a equipe que você faria parte. No começo da transmissão, eu não sei se vocês tiveram essas informações, mas eles colocaram de algumas equipes alguns números, como por exemplo da Jumbo-Visma, participação na Vuelta 24, Grand Tour Pódiums 5, vitórias em estágios de Grand Tour 14 e a idade média 29. Eu achei bem bacana o lance da idade média. Ineos, 15 participações na Vuelta, 5 pódios em Grand Tour, 6 vitórias, 26 anos a velocidade média, a hipoglicemia, a idade média. Olha os números da Movistar que eu vivo brincando, né? 50 participações na Vuelta, 12 pódios em Grand Tour, 24 vitórias e 31 a idade média. Engraçado, né? A idade. Só o vovô Valverde já dá uma desequilibrada na idade média. Se tirar o Valverde e colocar um cara de 30 anos, a idade média cai para 19. Brincadeira, meu. O Valverde é um monstro, impressionante, porque uma coisa é você ter um cara veterano, né? Coadjuvante, ou um cara que tá ali para incentivar moralmente e etc. Não, o Valverde, ele vai pra quebradeira, meu. O cara ganha. É realmente incrível. Ok. Chegou do blá blá blá. Ah, tem a Bahrein Victorious, que é uma equipe relativamente nova. 22 participações. 2 Grand Tours pódio. 7 vitórias e idade média 30 anos. Apesar terem esses atletas super jovens, a idade média ainda é próxima de 30 anos, né, com exceção da Ineos. Então a gente tem que ver se a Ineos está um passo à frente das outras equipes para esse próximo momento do esporte. A etapa de hoje, 166 quilômetros. Durante toda a etapa eram apenas 1.000 metros acumulados, mas o desafio do dia não era a subida, e sim o vento, e não necessariamente, não dava para saber se o vento cruzado, o vento a favor, porque era um zigue-zague o percurso. Então, em diferentes momentos, o pelotão ou a fuga ia ter vento a favor, vento contra, vento cruzado, e o calor também. Parece que não estava tão quente hoje, parece. Durante a transmissão eles não comentaram muito, então provavelmente não estava muito quente, e o vento também não foi um elemento que aparentemente estava criando algum desafio para o pelotão. Grande parte do dia, o pelotão, quem controlou a fuga foi a Groupama, Française des Jeux. Eu prefiro falar Française des Jeux. A Française des Jeux, a FDJ, né? Eles controlaram a fuga. Eu acho engraçado, não é a melhor palavra. Eu acho curioso como algumas equipes que não têm equipe para isso,
Eles ainda se sentem com aquele velho protocolo de mostrar segurança, de que eles estão controlando a fuga para serem respeitados nos 10 quilômetros finais, nos 5 quilômetros finais, para favorecer o Arnaud Démare para o sprint. Ao mesmo tempo, eles puxaram a maior parte do tempo, né, nos primeiros muitos quilômetros. Obviamente, eles não estavam presentes de forma importante nos 10 quilômetros finais, porque os caras estavam, não sei se os caras estavam cansados ou se as outras equipes estavam descansadas. Enfim, aí a Francis Degil, ou a Groupama, é uma equipe super tradicional e talvez eles ainda tenham essa necessidade de operar como uma equipe tradicional, de ficar puxando e evaporar no final. Não sei. Isso é apenas uma percepção pessoal. Mas de qualquer jeito, tava lá a Francis Degil. Deixa a Quick-Step fazer força, meu. Se ninguém faz força, a Quick-Step faz força. Quick-Step tem a equipe mais forte. Você é da Francis Degil. Você vai ficar fazendo força pra quê? Pra ajudar os caras? Deixa os caras irem pra frente. Simples, pronto. Mas não. Enfim. Teve alguns toques de roda, nada importante. Falar nada importante é quando você considera o pelotão, mas pro atleta que cai na segunda etapa, é um puta saco. Né? Cair no Grand Tour deve ser a pior coisa que acontece pro atleta individual. Pro pelotão pode não significar muita coisa, mas pro atleta individualmente, imagina, sei lá, participando do seu primeiro Grand Tour, do seu segundo Grand Tour, segunda etapa, pá, cai. Rala a bunda, rala o cotovelo, rala tudo, daí não consegue tomar banho, não consegue fazer massagem, enquanto tá todo mundo descansando, você tá lá tentando cuidar dos machucados, é um puta saco. A fuga, principalmente nas primeiras etapas, geralmente vão aparecer as equipes convidadas. A BH Burgos, a Euskaltel. A Euskaltel foi uma equipe incrível, né? A Euskaltel brilhou durante um bom tempo. Até tinha um capzinho vintage da Euskaltel e eu não sei onde tá. Até procurei para fazer o vídeo. Como eu não encontrei... Cadê? Paciência. E a Caja Rural. Então, são 3 equipes convidadas, 3 equipes que têm que sair para a fuga. Não é que tem que sair para a fuga, mas é importante sair para a fuga. Eles têm um comprometimento com a organização de tentar fazer algo para a organização sentir que tem alguma repercussão e convidá-los novamente. E o atleta individualmente, o patrocinador também tem, fala assim, vai para lá e aparece, né? Ficaram o quê? 3, 4 horas a câmera filmando, a gente falando deles, todo mundo falando deles, tirando foto, patrocinador feliz, atleta cansado, e é isso. Com 30 quilômetros, a fuga começou perder força, com 20 km a fuga foi neutralizada. Nesse momento quem estava na frente era a Astana, talvez para colocar uma pressão pro Aramburu, que foi o cara que ficou em segundo no contrarrelógio, impressionante. No sprint intermediário, bom esse print, né? Não dá para ver nada. O Fábio Jacobsen, para quem não lembra, todo mundo lembra, mas para quem não lembra, foi aquele acidente com o Groenewegen, que ele caiu, foi bem sério, daí ele voltou. Qual foi a competição que ele voltou? Eu não lembro qual foi a competição que ele voltou. E agora ele já tá no módulo, é o sprintista da Quick-Step para a Volta à Espanha. Então é muito bacana vê-lo competindo de novo. Com 4,1 quilômetros para a chegada, mais um tombo. O neutralizado para a classificação geral era com 3 km, ou na verdade, o neutralizado para todos os ciclistas, se tiver um tombo, todo mundo chega com o mesmo tempo, considera o vitorioso, mas não tem diferença de tempo, é com 3 km. Essa queda aconteceu com 4,1 km. Eu estou fazendo meio que no calor da emoção, até onde eu sei nesse momento, as informações que eu tenho nesse momento, nenhum cara da classificação geral perdeu tempo nesse tombo. Os atletas da Bora, a Bora talvez tenha sido a equipe com o maior número de atletas envolvidos. O sprint final, é uma pena eu não conseguir usar as imagens. Eu acho que mais importante do que o sprint final foram os 10 quilômetros finais. Porque foi uma guerra, é muito interessante os 10 quilômetros finais, porque é uma guerra entre as equipes dos atletas que lutam pela classificação geral em se manterem na frente do pelotão para diminuir a chance de se envolver numa queda. Ao mesmo tempo, as equipes dos sprintistas também têm a mesma necessidade de estarem bem colocadas. Então é muito bacana, porque como o interesse é distinto, a equipe
dos caras que estão defendendo a classificação geral, eles não estão preocupados necessariamente em buscar vácuo. Então, geralmente o que acontece? Quando a estrada é larga, tem uma divisão de 3, 4 equipes que ficam paralelas, né? Ou geralmente divide, ficam 2, 3 equipes de um lado da pista, 2, 3 equipes do outro lado da pista, né? Provavelmente de um lado são as equipes que lutam pela classificação geral, do outro lado são as equipes que estão mais nervosas para lutar pelo sprint, e nesse momento é muito intenso, é o momento mais rápido, até mais rápido do que quando eles entram nos 3 km finais, porque quando eles entram nos 3 km finais, não é em toda etapa, mas aconteceu hoje, dentro dos 3 km finais, o pessoal da classificação geral tira um pouco o pé, né? E as equipes dos sprintistas também, eles começam a tentar se encontrar, onde tá, eles tentam organizar o trem de embalada. E isso faz com que o pelotão dê uma desacelerada, e daí nos 2 km finais... Quer dizer, falar desacelerada é assim, você sai de 60, vai para 55. Mas dos 10 aos 5 km finais é muito rápido. E foi exatamente quando aconteceu o acidente. Deixa eu voltar aqui. A UAE, por incrível que pareça, foi a equipe que mais conseguiu se organizar, porque tinha uma curva faltando 1,6 km, daí era uma longa reta. E essa longa reta, as equipes não conseguiram, inclusive a Quick-Step, o que é surpreendente, a Quick-Step ela não conseguiu organizar o trem de uma forma consistente, ficou todo mundo meio... deixa que eu deixo, e nisso a UAE, que estava no meio da rua, a UAE só tinha um embalador pro Molano, e foi o que aconteceu. Saiu o embalador do Molano, o Molano começou a acelerar, daí na roda dele vocês estão vendo o Michael Matthews, o Fábio Jacobsen, e atrás o Philipsen. Então tinha o UAE, Bike Exchange, Quick Step e Alpecin Fenix. O que aconteceu, uma pena não poder usar a imagem, do lado esquerdo da tela tem o Fábio Jacobsen e do lado direito o Philipsen. Os dois começaram a acelerar no mesmo tempo, então na frente deles tinha o Molano e o Michael Matthews, e os dois eles eram respectivamente o terceiro e o quarto colocado. O Philipsen foi pro lado da barreira, entre a barreira e o Molano. O Fábio Jacobsen, ele saiu do lado esquerdo, eles estavam do lado esquerdo do ponto de vista deles, ele saiu, ele cruzou a pista inteira e foi lá pro outro lado. E a decisão foi quase que no photo finish. O que eu quero dizer com isso? Se o Fábio Jacobsen não tivesse saído de um lado da rua e ter ido para o outro lado da rua, se ele tivesse feito com um ângulo mais fechado, provavelmente, matematicamente, pelo deslocamento que ele fez lateral, ele teria ganho. Porque ele usou muito a rua na diagonal. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Em vez dele fazer uma linha mais próxima, se manter próximo do Michael Matthews ou do Molano, ele saiu completamente, foi lá para o outro lado, e o Philipsen, que tinha uma trajetória mais curta, ganhou a etapa. Ou seja, Philipsen, o Fábio Jacobsen, o Michael Matthews, Molano, que eram os 4 que estavam ali na frente, e o Aramburu na 5ª colocação. Isso foi a classificação do sprint de hoje. Esse foi o Jacobsen, o Fábio. Eu acho engraçado não, por que eu falo engraçado? Eu acho curioso a entrevista no calor da emoção, que nem eu agora, né? Falo algumas coisas erradas, não sei o quê, meio hipoglicemia, e imagina o cara que terminou naquele momento uma etapa de 166 km com o sprint. O que ele disse? Eu acho que ele disse até demais. Ele foi muito aberto. O que ele disse? Ele falou, primeiro, numa subida, ele achou que ele sentiu um pouco a perna. E a partir do momento da subida, que eu não sei qual subida que ele se referiu, com quantos quilômetros que era essa subida, mas não tinha nenhuma subida importante, que ele sentiu a perna que deu uma inchada, e ele demorou um tempo para encontrar o ritmo no pelotão de novo. Ele dizendo isso. Depois ele falou que ele não deveria ter feito o sprint intermediário, mas ele estava se sentindo bem e ele fez o sprint intermediário. Foi ele que levou o sprint intermediário. E ele falou de novo que ele não deveria ter ido para o sprint intermediário. E daí no final foi o resultado, que as palavras dele, que ele deveria estar feliz, mas ele não estava.
Por que eu falo? Por que eu estou dizendo que ele fala demais? Porque, obviamente, as equipes adversárias elas vão gravando isso, né? Fala, o cara sofreu na subida, interessante, né? Provavelmente o que o cara vai fazer? O estratégico de outras equipes vai lá, que subida, o que aconteceu? Deixa eu ver se ele tá falando da boca para fora ou se realmente ele deu uma rateada na subida. O que aconteceu no sprint intermediário depois? Entendeu? Então tem várias coisas que pra gente é só uma entrevista, mas pros atletas que estão ali com ele, o cara começa a observar mais o que acontece na subida, o que acontece depois do sprint intermediário. Então eu acho que nesse nível dos caras, todos os detalhes fazem diferença. Imagina só, quando a gente pedala muito com alguém, com algum amigo de treino, você já começa a entender quando o cara tá bem, quando o cara tá mal, quando o cara tá só na empolgação e sabe que não vai dar nada, quando a gente sabe que o cara realmente é forte. Isso porque a gente, né? Ninguém tem um compromisso, ninguém tem o salário, o compromisso de entender esses detalhes. Imagina os caras. Eu acho que eu acredito que todos esses detalhes, por mais bobo que possa parecer, eu acho que não é bobo e que faz muita diferença entre eles. Eu acho que é isso. Essa é a classificação geral. Por enquanto, a classificação geral, eu não estou falando da classificação geral ainda, porque a gente vai ter tempo para falar sobre isso. E quando a gente olha a classificação geral, é uma verdadeira bagunça. O único cara que ali, nesse momento, está ali pela classificação geral, por incrível que pareça, é o Primož Roglič e talvez o Badioli, da The Quick Step, o moleque, o Vlasov, fica de olho no Vlasov, 7ª colocação, o Sepp Kuss não, vai trabalhar para o Primož Roglič. E daí perguntaram pro Primož, e aí Primož, essa camisa vermelha, você vai ficar com ela e etc? Ele falou assim, o nosso objetivo é terminar com a camisa vermelha. Isso não quer dizer que nós temos que manter a camisa vermelha para terminar com a camisa vermelha. O que é super razoável, e parece que o que eles é treino planejado, treino executado, né? Porque a gente não percebe a Jumbo-Visma desesperada com estratégias loucas para manter a camisa. Eles são mais, talvez em alguns momentos até conservadores demais, eles poderiam ser mais agressivos para tentar abrir mais diferença, para não acontecer o que aconteceu historicamente no Tour de France, onde ao longo do Tour de France eles tinham algumas oportunidades para abrir mais tempo e não fizeram, mas talvez eles comecem a ter um comportamento diferente, né? Mas a gente precisa pensar que cada Grand Tour é totalmente diferente de outro, então não dá para ficar como comentário bobo. Dá pra, errou aquilo, conserta, mas eu acho que as equipes mudam, as contratações mudam, o ciclista muda, a estratégia muda, e daí o bacana é a gente ficar assistindo como espectador e tentar entender o que vai acontecer, como por exemplo, qual que é o comportamento da Jumbo-Visma e das outras equipes que têm interesse da classificação geral. Eu tenho uma pergunta técnica para vocês que eu tava pensando e realmente eu não sei a resposta. Quando o cara acumula a camisa de classificação geral, por exemplo, e de Rei da Montanha, né? Ele veste de classificação geral e passa do Rei da Montanha para outro ciclista, para o que está em segundo na classificação geral. A minha pergunta é o seguinte, quando o cara acumula camisa verde e camisa de Rei da Montanha, ele escolhe ou tem uma das duas camisas que pelo regulamento, a que é mais importante? Eu sinceramente eu não sei, e se alguém souber, coloca nos comentários. Quando é a camisa de Rei da Montanha, a camisa de sprintista, quando o cara acumula, qual que é o critério? Ele pode escolher, eu prefiro usar a camisa branca de pelotas azuis, no caso da Volta à Espanha. Consequentemente, a camisa verde de sprintista, o segundo colocado da classificação do sprint usa, ou vice-versa, certo? Eu acho que é isso, abraço, tchau.